mais anteriores, certo? Aí aqui, falando um pouquinho da anatomia muscular, essa parte aqui da anatomia anterior, a gente vai dar importância para o tendão do ilho-pessoas, que ele é formado por dois ventres musculares, né, que é o do pessoas, o músculo do pessoas maior, e também o músculo ilíaco, né, que sai da crista ilíaca e tem a sua inserção aqui no tubérculo menor do fêmur. E também o pessoas também ele se insere lá na parte do trocânter menor do fêmur. Trocânter, tubérculo não. Trocânter menor e trocânter maior. E eles vão para o trocânter menor. E aqui, mais a região lateral, né, a gente vai ver vai ver melhor o glúteo médio e o glúteo mínimo, certo? O glúteo médio é esse maior mais em cima e o mínimo é esse aqui embaixo. O glúteo máximo fica por cima deles, mas como ele não tem tanta importância no nosso estudo, a gente vai priorizar o médio e o mínimo. E eles vão sair, né, aqui da maioria da crista ilíaca e se inserir no tubérculo maior do fêmur. Aqui mostrando mais um pouquinho do glúteo médio e o glúteo mínimo, certo? Saem os dois da crista ilíaca e no trocânter, eu estou trocando, né? É trocânter maior e trocânter menor, certo? E os dois vão para o trocânter maior, tanto o médio quanto o mínimo. O mínimo vai se inserir mais na parte anterior do trocânter maior e o médio mais na parte posterior do trocânter maior. Aí falar um pouquinho das buças também. As buças são pequenos sacos preenchidos com fluido lubrificante encontrado nas articulações. Elas geralmente se localizam nas articulações sinoviais, entre os tendões e o osso, certo? Aqui, as principais para a gente vai ser a buça trocantérica e a buça subglúteo médio, que fica entre o músculo, glúteo médio e o osso, né, do fêmur, e a buça subglúteo mínimo, certo? Tem outras buças também, mas essas são as principais para a gente. Aí falar um pouquinho das vantagens do ultrassom, né? Ele é vantajoso porque ele tem a falta da radiação ionizante, é uma avaliação mais rápida, e a gente tem a possibilidade de comparar os resultados com do lado contralateral. E a capacidade de imagem em tempo real, né, permite a avaliação enquanto os pacientes podem se mover, contraem os músculos ou mudam de posição. Aí tem a economia do custo, e a desvantagem é que ele depende do operador, que precisa, né, de treinamento e experiência adequado para a aquisição e interpretação precisa de imagens, né. Aí, falar um pouquinho da articulação femoroacetabular. Aqui, nessa primeira imagem, onde a gente vai colocar o transdutor, certo? No eixo aqui longitudinal. Ele vai pegar um pouquinho da cabeça, do colo do fêmur, como mostra aqui nessa outra imagem. Por cima, nós temos a cartilagem articular. Aí, mais em cima, o músculo do ilho-pessoas, o sartório e o reto femoral. Certo? Aí, subindo um pouquinho, né, com o transdutor, a gente avalia melhor o acetábulo, né, o rebordo acetabular e a cabeça femoral. Então, aqui esse A representa, né, o acetábulo. Essa aqui, indicada pela seta em um formato triangular, é o labro, que é uma fibrocartilagem, que ela aumenta a esfericidade do acetábulo, ajuda a reter o líquido sinovial, certo? E aqui, né, mostrando por cima, nós temos o músculo ilho-pessoas, o acetábulo, o labro, ele é chamado de labro, essa parte triangular. E aqui a cabeça femoral, certo? Aqui mostrando o labro, o acetábulo, cabeça do fêmur, é mais para outra ilustração dos ossos, certo? Aí falar um pouquinho das patologias que a gente pode ter, né?
pode ter um derrame articular do quadril, né? Que é quando a gente nota o aumento do líquido, aqui é a cabeça do fêmur e N é o colo, certo? E por cima a cápsula articular. Normalmente a gente não consegue ver bem, né, na ultrassom, se a gente vê com uma distância maior de 7 milímetros ou mais entre o colo femoral e a cápsula articular, a gente já pode dizer que tem um derrame articular do quadril. Ou então uma diferença de mais de 1 milímetro entre os dois quadris, quando é comparado, né? E o derrame articular é um sinal indireto de doença intraarticular, né? Pode ser causado por doenças inflamatórias, traumáticas, outras condições patológicas. E é importante a gente avaliar a ecogenicidade do líquido, né? Se ele é mais anecoico, né? Se significa que não tem, né? Só é líquido dentro, ou se ele tem uma ecogenicidade maior, que pode indicar sangue ou pus, certo? Que falar um pouquinho a ruptura do lábio acetabular, né? A gente vê aqui essa fenda, uma fenda anecoica indicada por essa seta maior, na região do lábio, certo? As setas pequenininhas estão mostrando o lábio. E aqui a gente também, quando a gente vê essa fenda hipoecogênica, é bom a gente pedir uma ressonância para avaliar melhor as rupturas do lábio acetabular. As rupturas do lábio são comuns em uma variedade de atividades atléticas, são resultado de contato repetitivo anormal entre o fêmur e o lábio. Os fatores de risco é trauma direto, movimentos externos, displasia do quadril, entre outros, certo? Aqui, falando um pouquinho do quadril anterior e do ilho psoas, né? Então, a gente vai colocar o transdutor aqui pertinho do tendão do ilho psoas, certo? Lá, aqui embaixo, perto do... Se bem que é mais embaixo, na verdade, né? Mais embaixo aqui no trocânter menor. Aí aqui, nessa primeira seta, é uma imagem axial que a gente está... Nessa B, certo? A B é uma imagem axial que a gente está vendo o músculo ilíaco. E nessa outra seta, a gente vê o músculo psoas. E aqui, nessa ecogenicidade maior, a gente está vendo o tendão do ilho psoas, certo? Aqui é uma imagem longitudinal, mostrando esse tendão com seu fibrilar habitual, certo? E aqui embaixo é a cabeça do fêmur. Aí a gente pode ter, né, uma tendinose do ilho psoas, que é quando ele está inflamado, né? Aqui é uma ultrassonografia comparando o tendão direito, né, com o tendão esquerdo. Nesse esquerdo, ele está saudável, certo? No seu tamanho habitual, com a sua ecogenicidade, tem uma maior ecogenicidade e é normal, né? Já nesse direito, a gente vê que ele está alargado e tem uma perda da sua ecogenicidade habitual, certo? E aqui falando um pouco da bursite do ilho psoas, certo? Ela acontece mais, a pessoa refere dor na região anterior do quadril, as principais causas é trauma agudo, lesões por uso excessivo e artrite reumatoide, né? Na ultrassom é a coleção líquida bem definida ao longo da linha do tendão do ilho psoas. O conteúdo pode ser homogêneo ou heterogêneo, né? Aqui a gente vê uma distensão, né, da bússola do ilho psoas, a gente vê que ela está bem aumentada, aqui no longitudinal e aqui no axial, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho do quadril lateral. No quadril lateral, a gente tem a banda iliotibial, é importante falar, né, na anatomia da banda iliotibial, que ela vai da crista ilíaca até a porção proximal da tíbia, e ela é representada aqui, certo? Por baixo dela, que na parte do quadril tem o glúteo médio e o glúteo mínimo. O glúteo mínimo aqui, a cabeça, o fêmur, né, ele se insere, como eu havia falado, no trocânter maior.
o glúteo mínimo mais anterior e o glúteo médio mais posterior. Aqui é a imagem do ultrassom, certo? Aqui é a banda iliotibial, representado pela seta, essa aqui. Aqui o glúteo mínimo, aqui o glúteo médio. Aqui falando mais um pouquinho do quadril lateral, mostrando os músculos, né? Para enfatizar os músculos aqui numa visão longitudinal, o glúteo médio e o glúteo mínimo, certo? E aqui em cima, a gente vai lá em cima com o transdutor, o trato ilho, mostrando da crista ilíaca, né? Da tubérculo, da parte do ilíaco, certo? Do osso ilíaco. E aqui falando da síndrome do trato iliotibial proximal. Aqui a gente vê no esquerdo, né? Que ele tá com seu fibrilar também normal, e aqui no direito ele tá mais espessado. Então, aqui nós temos um espessamento do trato iliotibial, mostrando que ele tá com ele tá afetado, né, para alguma condição clínica, certo? E aqui a tendinopatia glútea, né? Também aqui o glúteo mínimo ele tá normal, esse músculo do glúteo mínimo normal, chegando aqui com seu fibrilar normal, e aqui do outro lado, aqui o longitudinal, tá bastante espessado, o glúteo médio, e com perda da sua ecogenicidade, e aqui também essa parte mais hipoecogênica, mostrando que pode ter uma lesão aqui nessa parte mais hipoecogênica, pode ter até fissuras que a gente vai ver melhor na ressonância, certo? É a parte transversal, mas quando a gente vê que está perdendo, que ele está mais espesso e com a perda da sua ecogenicidade, a gente pode pensar em uma lesão, certo? Uma tendinopatia do glúteo. Aqui falando um pouquinho da tendinopatia calcária glútea, né? Ela é uma causa comum de dor lateral crônica do quadril. Ela se apresenta por volta da quarta a sexta década de vida, e as mulheres são mais afetadas que os homens, certo? A gente consegue ver aqui nesse corte transversal do glúteo médio, parece assim, hiperecóico, né, mais circunferencial, cilíndrico, né, a gente vê esses estofinhos, certo? E mostrando que é a tendinopatia calcária glútea. E aqui também no glúteo mínimo, certo? E aqui a síndrome de Morel-Lavalle, acho que é assim que fala. Né? É uma síndrome, né, causada normalmente por um trauma de alto impacto na região do trocânter femoral maior, e ele é decorrente do cisalhamento. O que é o cisalhamento? É o deslizamento, né, da parte do osso com a porção mais superficial aqui abaixo da pele, certo? E aí tem lesão de vasos e outras estruturas aqui, músculos, tendões, né? Pode ter essa lesão, mas é uma lesão fechada, né? Aí ocorre esse acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido pode se estender pela perna, né? Causar uma síndrome compartimental e não é tão comum, mas a gente precisa saber, certo? Aí o que eu usei de referência foi esse artigo, certo? A radiografia. Agora, dando continuidade, vou falar da ultrassonografia do joelho. Primeiro, falando da anatomia do joelho, para a gente, né, os mais importantes aqui, na vista frontal, lateral e posterior, né? Vista anterior, lateral e posterior. Tem a patela, o fêmur, a tíbia e a fíbula, certo? Mostrando. Aqui na musculatura, é importante a gente falar, né, dos músculos. Tem o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio, que fica por trás do reto femoral, formando o tendão do quadríceps, certo? Aqui ampliando, mostrando o tendão quadríceps, formado por esses 4 ventres musculares, certo? E também o tendão patelar.
que sai da patela e vai até a tuberosidade anterior da tíbia. Aqui, né, mostrando o trato iliotibial, né, vai lá da crista ilíaca até a tíbia, a porção proximal da tíbia. E aqui eu mostrei também um pouquinho do ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial, que é o que a gente vai procurar ver no ultrassom, certo? Aqui também tem o tendão, né, da pata anserina, que a gente também chamada de pata de ganso, que é formado por três músculos que se unem para formar esse tendão, que é o sartório, primeiro, o grácil e o semitendinoso, certo? São os músculos aqui. Aqui, o ligamento cruzado e os meniscos, o ultrassom não é o melhor exame para a gente ver, mas mesmo assim a gente consegue ver se ele tiver alterado e aí pedir uma ressonância, né? Aqui mostra falando um pouquinho dos ligamentos, ligamento colateral lateral, medial, cruzado posterior, cruzado anterior e os meniscos, lateral e medial. E aqui a face posterior, né, da região do joelho, mostrando para a gente vai ter maior importância o músculo gastrocnêmio e o semimembranoso, o músculo semimembranoso, porque vai ser a localização dos cistos de Beck, certo? Então, falar um pouquinho do joelho anterior, né? Para a gente avaliar o joelho, a gente vai colocar ultrassom, né, longitudinal, com o joelho flexionado, né, a 20 a 30 graus. E aqui, acima da patela, para pegar o tendão do quadríceps, né? Aqui, entre as duas, a cabeça de seta e a seta, mostrando o tendão do quadríceps na forma longitudinal. Aqui é a inserção dele na patela, e ele mostrando sensação, né, na patela aqui. E aqui na sua posição axial, certo? A gente roda o transdutor 90 graus, aí vê ele no axial. Tendão quadríceps, a cartilagem troclear do fêmur, certo? E aqui o joelho anterior, né? Aqui a gente desce mais um pouquinho o transdutor, aqui abaixo da patela, entre a patela e a tuberosidade da tíbia, a gente vai achar o tendão patelar, certo? Aqui no longitudinal, tendão patelar, no seu fibrilar habitual. E aqui, embaixo dele, nós temos a gordura de roupa, certo? Essa imagem de baixo mostrando o tendão patelar, né, no axial, certo? Aqui, vou falar um pouquinho do derrame articular, né, que tá aqui representado pela estrelinha, né, mostrando um derrame. E também mostrando que a gente tem que tomar, né, cuidado a força que a gente está empregando no transdutor, né, porque se apertar bastante, a gente pode fazer com que esse líquido vá para outros espaços, né, e aí a gente não consegue identificar que tem derrame, né, por isso que tem que tomar um cuidado, né, com a força que a gente aplica no transdutor. E aqui, por cima dele, tem um tendão do quadríceps, certo? Embaixo, aqui, outra fotinha de derrame articular. Esse aqui, mostrado pela letra A, é um líquido anecoico, né? E nessa segunda foto, mostrando que é um derrame, nós temos dois tipos de derrame, o simples e o complexo, certo? Esse aqui é uma foto do derrame simples, certo? E aqui é mais complexo, a gente vê que ele é mais ecogênico, né? E pode ter até debris aqui, certo? Então, a gente chama de derrame articular complexo. Pode ser sangue, pode ser pus. Aqui, mostrando a ruptura completa do quadríceps, na visão longitudinal. Aqui, mostrando o defeito hipoecóico entre os pontos proximais e distais, delineado no tendão quadríceps, certo? Aqui, mostrando pela seta essa fenda
essa fenda hipoecogênica, mostrando, e aqui a gente vê esse outro coto do tendão quadríceps, né, até caído aqui para baixo, então mostra uma ruptura completa, né. Não é comum isso acontecer, né, normalmente ou é um trauma de forte impacto, ou são doenças, ou causado por uso crônico de medicações, mas isso, certo? Aqui mostrando a lipoermartrose, né? Que é quando a gente pode tem um trauma que libera, né, o sangue e gordura do osso para essa parte articular, certo? E aqui a gente vê que o sangue ele fica mais embaixo, com a ecogenicidade maior, e aqui em cima a gente vê a gordura. Aqui, virando o paciente de lado, que a gente comprova que ele faz uma camadinha, né, separado, certo? E aqui também mostrando duas camadas, mostrando um derrame articular, né, com sangue e gordura, certo? Quando tem esse derrame de sangue e gordura, a gente chama de lipoermartrose, certo? Aqui, mostrando, eu vou falar um pouquinho do joelho do saltador ou tendinose patelar, certo? Tendinose patelar é comum, manifesta-se como dor na região anterior do joelho, também chamada de joelho do saltador. Tendinose patelar comumente afeta atletas de esportes que exigem saltos, como o basquete, envolve a região proximal do tendão, certo? Região proximal aqui do tendão patelar. Aí a gente vê, né? Aqui foi colocado um Doppler colorido do tendão patelar, mostrando o espessamento, heterogeneidade e hiperemia do tendão patelar proximal, certo? Aqui mostrando uma ruptura completa do tendão patelar com a fenda aqui apresentado pela seta, né? Uma fenda anecoica e cheia de líquidos, certo? A gente consegue ver ainda que está expondo a cartilagem articular femoral aqui embaixo, através desse defeito, né? Então a gente percebe que tem uma ruptura, né? Um gap aqui entre um gap do tendão patelar. E está aqui uma parte lá em cima, certo? E a patela também lá para cima. Aqui falando um pouquinho, né, do envolvimento do tendão por gotas, certo? Esses cristais, né, a gente vê esses cristais alterando o fibrilar normal do tendão patelar, são cristais depositados de gotas, certo? E aqui também a gente vê esses tufos gotosos maiores, aqui só mostrando dois pacientes, um maior e o outro menor, né? Um com essas calcificações maiores e outras menores, que alterando a ecogenicidade do tendão patelar, certo? Aqui mostrando as lucites, certo? Que é quando tem um alargamento, né, da buça. Aqui é a parte superficial, aqui é o gel, certo? Colocado na pele, diretamente na pele. Aqui embaixo, né, embaixo da pele nós temos a buça, né, suprapatelar, que o tendão patelar e a patela. Então, quando a gente tem essa buça bastante, a gente vê essa buça bastante distendida aqui no seu eixo longitudinal, certo? E aqui no eixo axial. É importante a gente falar também da ecogenicidade, se tem debris ou não. Aqui o joelho medial, a gente vai colocar vai virar o joelho do paciente, né? Vai fazer uma rotação externa do quadril e vai colocar o transdutor aqui, né? Longitudinal, aqui perto essa região aqui. Aí vai aqui, a gente vai ver a tíbia, a fíbula, o fêmur, a tíbia, o fêmur, aqui o menisco medial, certo? E aqui o ligamento colateral medial. Aqui por cima o ligamento colateral medial.
Aí aqui a patancerina, né? A posição da sonda para avaliação, a gente desce mais um pouquinho com o transdutor. Eles normalmente são encontrados seguindo o ligamento colateral medial até a sua extremidade distal, no plano longitudinal. E aí, em seguida, a gente desloca o transdutor anteriormente até que o tendão conjunto, né, seja identificado. Aqui é a visão do eixo curto, né, axial dos tendões da patancerina, superficiais ao ligamento colateral medial, né? E aqui a gente vai ver uma lesão do ligamento colateral medial, certo? Aqui mostrando o ligamento colateral medial. A gente define ele, né? O ligamento colateral medial é o principal estabilizador medial da articulação do joelho e ele está suscetível a lesões durante o estresse em valgo ou por lesões de torção. E a maioria das lesões ocorre na sua parte proximal. As calcificações podem ser observadas em lesões crônicas, que a gente define na doença de Pellegrini-Stieta, certo? Os achados típicos, né, são espessamento ligamentar e hipoecogenicidade heterogênea do ligamento. Aqui foi colocado o Doppler, certo? E a gente vê um espessamento do ligamento colateral medial e um estresse devido ao estresse em valgo, né, e aqui a gente também pode pedir uma ressonância para ver melhor, né, essa lesão. Essa lesão é o espessamento, a vascularização e hipoecogenicidade, aqui mostrando na cabeça das setas, certo? O ligamento colateral medial é consistente com entorse, certo? Aqui, a ruptura meniscal, né? O ultrassom, como eu já havia falado, não pode ser usado de maneira isolada, a gente pode sugerir, né, que tem uma lesão para pedir uma ressonância. As lesões aparecem como linhas hipoanecóicas que se estendem para a superfície superior ou inferior, essa linha aqui, certo? Normalmente, né, ele pode vir associado a um cisto parameniscal, que aí é quase patognomônico de que tem uma lesão meniscal, quando a gente vê esse cisto parameniscal, certo? Aqui falar um pouquinho da banda iliotibial. A gente coloca a sonda aqui, mas na frente, né, a banda iliotibial, ela sai lá do ilho e vai se inserir lá na tíbia, certo? Na região proximal da tíbia. É a primeira grande estrutura fibrilar identificada após a varredura lateral do transdutor a partir do tendão patelar. Ai, bicho, passei. Pronto. Banda iliotibial. Aqui é a vista longitudinal da banda iliotibial. Essa aqui mostrada pela cabeça da seta, certo? Ela vem lá do ilho até a tíbia, proximal. Aqui, o ligamento colateral lateral. A gente vai colocar a sonda, né? Começa com o plano longitudinal. Aí, primeiro tem que colocar o paciente, sempre lembrar de posicionar o paciente, né? O paciente vai fazer uma rotação interna, uma leve flexão do joelho, certo? Vai fazer a rotação interna do quadril, uma leve flexão do joelho. A gente vai procurar nessa posição o ligamento colateral lateral. Aí, esse aqui, representado pelas setas, né, ele vai mostrar o ligamento colateral lateral. E aqui a fíbula, o fêmur e a tíbia, né, ele vai se inserir lá na fíbula, né, por isso que a gente tem que ver a fíbula. Ele é ligeiramente oblíquo em relação à sua extremidade, certo? Aqui, falando um pouquinho das síndromes, o que pode afetar, né, a síndrome da fricção da banda iliotibial, né, fricção da banda ou ligamento iliotibial, ela é causada por overuse, né, que é normalmente em atletas, corredores, que usam bastante esse ligamento, né, e ele ocorre devido à
fricção com o côndilo femoral, compressão da gordura e tecido conectivo profundo da banda inflamada crônica do trato iliotibial. Na imagem, né, tem hipoecogenicidade da banda, acúmulo de líquido superficial e profundamente um espessamento maior do que 2 a 3 milímetros. Então, inclui edema hipoecóico da banda iliotibial, né, líquido superficial ou profundo e espessamento, certo? Aqui, o ligamento colateral lateral, né, faz parte do complexo estabilizador do joelho lateral, e ele raramente é lesionado sozinho, né? Como eu já havia falado, né, ele mostra espessamento, heterogeneidade, tortuosidade, disrupção e líquido adjacente. E pode haver também avulsão da cabeça da fíbula. Essa avulsão principalmente em pacientes, né, de mais jovens, né, quando que ainda estão em fase de crescimento, né? Aqui mostrando o ligamento colateral lateral bastante afetado, certo? Aqui, o joelho posterior, né, a gente vai virar o paciente e colocar mais medialmente o transdutor, certo? Para ver, e vai ver aqui o músculo gastrocnêmio e o semimembranoso. Quando a gente vê aqui um acúmulo de líquido, né, é indicativo de cisto de Baker, certo? Então, o cisto de Baker estará localizado entre a cabeça medial do gastrocnêmio e o tendão semimembranoso. E a gente tem que tomar cuidado só com a anisotropia do tendão semimembranoso, certo? Simulando o cisto de Baker. Então, a gente sempre tem que ver a imagem em dois planos, né? O plano axial e o longitudinal, para ter certeza que que esse cisto não é, que é verdadeiro, não é um pitfall, né? Que a gente chama, certo? Aqui a gente mostra que aqui no longitudinal a gente vê o músculo gastrocnêmio normal, né? E aqui quando a gente, aqui simulando um cisto de Baker, né? Mas basta a gente rodar o transdutor para ver que tá normal. E aí é isso, certo? Eu trouxe, não deu para trazer todas as patologias, trouxe as mais importantes. E é isso. Obrigada. Muito bem, Alessandra. Foi bem completa a aula. Não passou muito do tempo, eu estava preocupado, né? Que era joelho e quadril. Algumas considerações sobre o quadril, né? O quadril é uma articulação que a maioria dos médicos não fazem, né? A maioria dos radiologistas não fazem, tem medo, porque realmente a parte ali dos glúteos, né, que acaba sendo o principal alvo dos ultrassons que a gente faz, né, para ver tendinopatia e para ver bursite, é um pouquinho difícil, né, e depende muito do biotipo do paciente, porque o exame tem que ser feito com transdutor linear e tem paciente que é mais gordo e realmente fica mais difícil, tanto de ver de conseguir enxergar os tendões, como de interpretar as alterações. Então, realmente, você tem que fazer muito exame para poder interpretar direitinho o quadril lateral. Quem não tiver muito interesse em ultrassom de músculo esquelético, beleza, não tem tanta importância aprender a fazer o quadril lateral, mas o quadril anterior é mais importante porque tem essa questão que você falou, né, do derrame articular. Uhum. E aí, assim, por exemplo, se você trabalha em hospital, né, e aí tem que fazer um ultrassom de quadril para saber se o paciente tem derrame articular, é muito importante, né? Então, assim, é importante que o radiologista saia da residência fazendo pelo menos o quadril anterior, que é fácil, esse não tem muita dificuldade técnica, né? Então, eu sempre encorajo muito que as pessoas aprendam a saber identificar derrame articular no quadril. Não só identificar, como também saber interpretar, né? Se aquele derrame é um derrame mais sujo, né? Mais ecogênico, ou se é um derrame mais anecogênico, né? Que falaria a favor de ser um derrame apenas inflamatório ou por sobrecarga e não um derrame purulento, né? No caso de uma artrite séptica.
E principalmente em hospitais que atendem criança, né, é muito comum vir criança para avaliar sinovite transitório do quadril e para diferenciar de artrite séptica. Então, eu que trabalho lá no SEBIN, é muito complicado se eu chegar lá e dizer que não sei fazer ultrassom de quadril, né? Porque vai chegar pela emergência uma criança com uma suspeita de sinovite transitória, eu preciso saber se tem ou não tem derrame e saber como é que é aquele derrame, né? Uhum. Então, eu acho que os residentes, de uma forma geral, têm que sair, pelo menos, sabendo avaliar a articulação coxofemoral, né, em relação à ultrassom do quadril. Já a ultrassom de joelho, né, que é tecnicamente mais palpável, né, assim, as estruturas são mais superficiais, então, tecnicamente, dá para aprender mais rápido. Qual é a questão do joelho, né? A questão do joelho é porque as lesões traumáticas principais, elas não são vistas no ultrassom, né? Então, pacientes jovens, né, aquela galera que joga bola e que torceu o joelho, vai vir fazer ultrassom, e o ultrassom vai acabar sendo um exame insuficiente, vamos dizer assim, porque o ultrassom não vê ligamento cruzado e não vê menisco, né? Você até falou, né, de uma lesão meniscal, mas falou muito bem que a lesão não é para ser diagnosticada apenas com ultrassom, e é isso mesmo, o ultrassom ele pode até suspeitar, né, geralmente eu encorajo a falar só sobre o menisco se ele está extruso, né, porque aí realmente o ultrassom consegue ver a extrusão do menisco. Lesão, eu já não sou muito a favor de falar em lesão, porque realmente o ultrassom é muito insuficiente para avaliar a lesão meniscal. E o ultrassom consegue ver também o cisto parameniscal, né? Mas aí ver o cisto, mas não ver a lesão também não serve para muita coisa. E ligamento cruzado nem se fala, né? E realmente o ultrassom eu não encorajo a falar absolutamente nada sobre cruzado. Agora, para os pacientes mais velhos, né, que têm alterações degenerativas ou pacientes com suspeita de lesão de quadríceps, Osgood-Schlatter, Cindy Larson, que são patologias bem avaliadas por ultrassom, aí beleza, o ultrassom é bom, né? E para pacientes mais velhos que têm osteoartrite, né? O ultrassom é bom para ver os osteófitos, né? Dá para avaliar até se o espaço articular está reduzido, dá para ver se tem derrame, dá para ver se tem cisto de Baker, aí beleza, né? Dá para ver espessamento dos ligamentos, aí beleza, o ultrassom acaba sendo um bom exame. Mas pacientes com traumas, né, de joelho, realmente a ressonância é muito superior, né? Então é isso, parabéns, Alessandra, obrigado por ter vindo, mesmo doente, melhoras, tá? Obrigada, doutor. Espero que você volte logo e boa tarde a todos.